Olá pessoal, eu sou a Maria, né, e vamos continuar o nosso estudo sobre os aditivos químicos. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, o E951. O que significa o E951? Aspartamo. E ele é muito perigoso para nossa saúde. Por isso que é importante sabermos o que significa o E951, que às vezes você vai comprar um alimento, não está escrito aspartamo, não está escrito nada, sem açúcar, sem aditivo, mas está escrito E alguma coisa e você não sabe o que é que isso significa. Então nós vamos ver isso hoje. Enquanto a ciência dorme, os edulcorantes nos matam. Isso é o título de um livro que fala sobre os maléficos do aspartamo e que foi consultado para essa palestra. Nós temos também esse outro livro, e nós temos esse livro aí, As Doenças do Aspartamo, uma epidemia ignorada, que contém 1020 páginas, somente 1020 páginas. Esse é a Bíblia do Aspartamo e vale a pena ser consultado. Nós temos também esse aí, Santé, Menções de Propaganda, e o aspartamo, aditivos alimentares. Esse, justo com uma observação com respeito a esse livrinho, este livro deve nos acompanhar 24/24. Nós não devemos apartar desse livrinho na nossa bolsa, principalmente quando nós vamos fazer compras. Porque você pode consultar, como às vezes as escritas são tão pequenininhas como que você tem que colocar uma lupa. E está escrito E alguma coisa e você não sabe o significado, né? Ou você, nós somos sempre enganados. E também Corina Gogé, que escreveu esse livro, né, a autora desse livro, quando ela descobriu os maléficos dos aditivos alimentares, ela se propôs a nos advertir, a escrever. Mas lhe custou muito caro, lhe custou mesmo a perda das suas filhas. Faz mais de 10 anos que ela não vê suas filhas, porque seu ex-marido é um PDG da indústria alimentar. Mas apesar de tudo, ela foi caluniada de todas as maneiras possível e impossível, que nós podemos imaginar, mas apesar de tudo isso, ela permaneceu firme no seu propósito. E hoje o seu livro está traduzido em 16 línguas e tem ajudado milhares de pessoas. Então, vale a pena adquiri-lo. Nós temos também o aspartamo e o edulcorante, a Coca-Cola, e temos o Menções alimentar. Então veja que esses livros foram consultados para essa palestra, para isso que nós vamos estudar daqui para frente. O aspartamo é conhecido dentro da ciência como um assassino silencioso, ele mata silenciosamente. Ele foi descoberto em 1965 e só foi colocado no mercado em 1974, ou seja, 9 anos de estudo, de estudos para que ele pudesse entrar no mercado. Na França, ele foi colocado no mercado, introduzido na França em 1981. E ele é 200 vezes mais doce do que o açúcar de cana e da beterraba. Então veja, gente, vocês viram anteriormente que a frutose, por exemplo, é 1,6 mais doce do que o açúcar. O aspartamo é 200 vezes mais doce. Então veja que não é fácil. Ele é disponível em mais de 90 países, apresenta 92 sintomas e está presente em 9.000 produtos. Nós não estamos, nenhum de nós está livre de ingerir o aspartamo, porque 9.000 produtos é impossível, a menos que nós fabricamos nosso alimento nós mesmos. Do contrário, nós vamos ingeri-lo. Ele modifica a química do nosso cérebro, a taxa de dopamina e causa rinopatia nos pacientes diabéticos. Os comas diabéticos quase sempre estão ligados ao aspartamo. A perda de memória
que muitos de nós passamos por isso, né, é devido ao fato que esse aspartamo, eles são neurotóxicos, né, e ele é constituído de uma proteína que atravessa a barreira do nosso cérebro e destrói os nossos neurônios. Então veja só, vocês vão ver aqui o que ele causa nos nossos neurônios. Aqui é a foto de um neurônio que foi atacado pelo aspartamo, ou seja, 2 horas depois que quando você ingere o aspartamo, ele atravessa a barreira do nosso cérebro, ataca os nossos neurônios, ele incha e 2 horas depois eles explodem. Então veja que é realmente muito grave. Esses 2 cientistas, né, neurologista e toxicologia, afirmam que eles têm pacientes que com 30 anos com a doença de Alzheimer e mal de Parkinson. Normalmente esse tipo de doença é de doenças de pessoas de bem idade, né, de mais de 70, 80 anos. Mas vejam só, com 30 anos sofrendo desse distúrbio neurológico. E recentemente eu li um artigo dizendo que existem pessoas já com 20 anos com a doença do Alzheimer. O aspartamo ele diminui a serotonina do nosso organismo, provocando maníaco depressivo, né, que vocês não é novidade para nenhum de nós, pânico, né, quantas pessoas hoje ao nosso redor sofrendo de crise de pânico. A raiva, a violência, gente, nós nunca vimos tanta violência como nós estamos vendo hoje. Pessoas que eram pessoas tranquilas, pessoas calmas, e se tornaram violentos, e a gente não sabe por quê. Vejam quanta violência nas famílias, violência no trabalho, violência nas ruas, nas escolas. É incrível a violência que nós estamos vivendo hoje, né? O aspartamo, ele, segundo a FDA, ele libera o etanol quando mais ou menos 30 graus Celsius. Então veja só, quem de nós não conhece, não ouviu falar na Operação Trompeta no Deserto, na época da Guerra do Kuwait, né? Que os caminhões passaram muitos dias presos no deserto por causa da trompeta de areia, com a temperatura a mais de 40 graus, e os refrigerantes que estavam nesses caminhões, que foram aquecidos em muitos dias, os soldados que fizeram uso desses refrigerantes desenvolveram os sintomas de esclerose em placa. E os ratos de laboratório que foram alimentados com esses alimentos, com esses aditivos, também desenvolveram tumores no cérebro. Justo com observação, gente. Aqui na Suíça, cada ano aparece 200 novos casos de câncer de crianças na faixa etária entre 3 e 13 anos. 200 novos casos. Nós nunca ouvimos falar que uma criança de 3 anos com tumores no cérebro, a epidemia que nós temos agora. As crianças são alimentadas com chiclete, com sopas prontas, porque as mães não têm mais tempo para cozinhar, então compra tudo coisa pronta da Nestlé, alimentos tudo pronto porque ninguém tem mais tempo, e de chiclete e os refrigerantes e Coca-Cola. Então vejam o resultado. Dos 174 estudos feitos sobre o aspartamo, 74% deles foram financiados pela indústria. E qual é o resultado? Que 100% deles não tem, mostra que o aspartamo não faz mal para o ser humano. É lógico que é a indústria aqui, mas que não tem nenhum perigo, né? E, no entanto, 90 estudos que foram feitos por cientistas independentes, 83,92% deles revelaram que causa muito problema de saúde, muito distúrbio para nós. No entanto, por causa dos milhões de dólares, Monsanto não vai baixar os braços, certamente.
Em 87 já havia 3.133 denúncias dos efeitos neurológicos do aspartame, efeitos neurológicos. E o aspartame aquecido, ele é muito perigoso para a nossa saúde, muito mais ainda. E a FDA assinou uma lei dizendo que o aspartame pode ser aquecido mesmo a 180 graus. Nós vimos anterior que a 30 graus causou os sintomas da esclerose em placa. Imagina a 180 graus. Mas como nós podemos esquentar a 180 graus? Quando você faz bolo, quando você faz seus doces, quando as pizzas, todos esses alimentos que nós esquentamos a muito mais que 180 graus. Então veja que não é nada difícil. Em outubro de 89, esse cientista, Dr. Roberto, ele assinala que vários acidentes de avião foram causados devido a um distúrbio comportamental do piloto que havia ingerido alimentos com aspartame. E nos Estados Unidos, os pilotos que desenvolvem esses sintomas, eles perdem o direito de trabalhar. Nós nunca vimos, gente, tanto acidente de avião como nesses últimos 10, 15 anos. Mas ninguém se questiona a causa desses acidentes. E às vezes pode ter sido simplesmente por um distúrbio neurológico causado por uma bebida refrescante que o piloto tomou e que acabou perdendo a direção, né? Causando todas essas mortes que nós vemos aí quando tem acidente de avião. Em 1994, a FDA já havia recebido 7.000 denúncias sobre os efeitos secundários do aspartame nos Estados Unidos. Né? Então, 78% das denúncias não eram somente para o aspartame. Né? Os sintomas do aspartame, coloquei só alguns, vocês viram no início que ele provoca 92 sintomas, e eu coloquei só os mais comuns, né? Convulsões, desordem neurodegenerativa, epilepsia. Gente, na França, só na França, nós temos 60.000 crianças sofrendo de crise de epilepsia. 60.000 crianças. Causa depressão, reumatismo, desordem dos intestinos graves, lúpus, esclerose em placa, demências e diabetes, coma, o Alzheimer, câncer e tumores do cérebro, do seio, dos ovários, do testículo, da tireoide. Nós nunca vimos uma epidemia de doenças da tireoide como nós estamos vivendo hoje, né? Do pâncreas, destrói o sistema imunitário e modifica a química do cérebro, provocando enxaqueca, perda de memória, problemas de vista, obesidade e malformação e esterilidade. Gostaria de fazer uma observação com respeito à enxaqueca, gente. Recentemente eu vi a conferência de um dos neurologistas mais conceituados do Rio de Janeiro, dizendo que enxaqueca é uma doença do metabolismo, uma doença neurológica, que você nasce com ela e você morre com ela. Não tem cura, porque é assim. Eu gostaria de falar para vocês que infelizmente ele não tem razão, porque eu sofri durante 16 anos de enxaqueca. E os neurologistas da época, mais de 30 anos atrás, disseram a mesma coisa para mim, e meus colegas de trabalho também, que eu nasci com a enxaqueca e que eu ia morrer com enxaqueca, porque enxaqueca não tem cura. No entanto, quando eu tinha 29 anos, 30 anos, eu resolvi mudar de estilo de vida. Eu resolvi tomar uma nova direção na minha vida e fui curada da enxaqueca, como ela foi tirada de mim como uma pena, né, como uma mão, assim. E eu, até hoje, 31 anos depois, eu não sofri mais de dor de cabeça, nem de enxaqueca, nem de coisa nenhuma. Então veja que tem sim remédio, que tem sim solução para nossos problemas de saúde, desde que nós estamos dispostos a ir buscar soluções aonde elas estão.
Lembre-se que remédio é um paliativo, remédio não cura nada, remédio é para os sintomas. O que nos cura é mudança de estilo de vida, e foi o que eu fiz, e hoje eu estou aqui curada e contando para vocês o meu testemunho. E por a esterilidade, quantos casais jovens de 30 anos, 20 e poucos anos, não conseguem ter filhos? Veja só que o estilo de vida que eles levam contribui para a esterilidade. E desordem nas articulações é o que mais a gente vê, todo mundo tem problema de articulação. E os alimentos que contêm aspartame? Coloquei alguns mais comuns, porque é impossível colocar 9.000. Então veja só, os cremes para sorvete, que agora vai começar o verão, aí no Brasil todo mundo gosta de comer quilos e quilos de sorvete, era o que eu fazia na época. Vocês sabiam quantas? Eu comia 2 banana splits no sábado à noite. 2 banana splits. E não era por acaso que eu sofria de enxaqueca. Os iogurtes, os pudins, as bebidas gasosas. Hoje ninguém bebe mais água natural, bebe água gasosa e todos esses refrigerantes gasosos. As geleias que vocês colocam no pão todas as manhãs. Cereais para de jejum. Alimentos a vinagrete. Congelados. Hoje ninguém tem mais tempo, mas diz que os congelados conservam as vitaminas e os minerais. As donas de casa trabalham e chegam e querem coisas, não tem tempo, tem que fazer algo rápido. Gostaria de fazer uma observação para vocês. Nós temos hoje, na atualidade, 80% menos de vitamina e minerais nos alimentos do que nós tínhamos há 50 anos atrás. Quando nós congelamos os nossos alimentos, eles perdem 75% das vitaminas. Então vejam só, se ele já tem 80% a menos, ele congela e ele perde 75%, o que é que resta para nós comermos? O que sobra? Nada. Então, gente, procure comer alimentos fresquinhos, as frutas da época e fresco. Eu, por exemplo, aqui, nós temos uma horta. Mas eu não congelo nem uma folha. Aquilo que a gente consome, ok. O que a gente não consegue consumir, eu distribuo para todo mundo. Porque eu não como nada congelado. O chiclete sem açúcar, que as pessoas passam o dia inteiro aí mastigando, ruminando como camelo. Tudo isso contém aspartame. Nós temos medicamentos também, os psiliomes açucarados e seus suplementos vitamínicos para as crianças. Então tem muitos suplementos vitamínicos para as crianças que contêm aspartame. Os bombons naturais, que vocês gostam de ficar sugando o bombom o dia inteiro, contra o mau hálito e etc. O ácido fórmico, ele é responsável pelos tumores do nosso cérebro, o ácido fórmico que contém dentro do aspartame. Em 98, esse jornal científico lá, o World News, confirma que o metanol contido nos alimentos que foram controlados pela FDA eram 1000 vezes mais, continha 1000 vezes mais do que todos os outros alimentos. Então veja que é realmente grave. Esse jornal qualifica esse aditivo alimentar de veneno letal. Veja aqui alguns alimentos contendo aspartame, as Coca-Cola, os refrigerantes. Nós temos lá o Guaraná Antártica, que vocês adoram, os brasileiros. Nós temos a Fanta, nós temos aí o hambúrguer do McDonald's e companhia. Mas vejam só, o problema do McDonald's é que quando você vai lá, você não come só o sanduíche, o hambúrguer. O hambúrguer tem ketchup, tem molho de tomate, tem mostarda, tudo isso que contém açúcar, a batata frita, você toma ainda um refrigerante e come ainda um sorvetinho e você sai cambaleando de lá, bombardeado de esses aditivos químicos. Temos aí o sorvete também, que agora vai começar o verão, vocês vão comer de tonelada. As barras de cereais ditas energéticas, elas são realmente muito energéticas, que vai preparar você para ir à cidade pé junto o mais rápido possível.
Nós temos aí o queijo cremoso, nós temos o esse açúcar que substitui o açúcar para os diabéticos, né, açucaril, que os médicos prescrevem para os diabéticos. Veja só, ele diz, você não usa o açúcar, mas use esse daqui. Ele é de aspartamo e contém 200, ele é 200 vezes mais doce do que o açúcar. Então, sabe quando os diabéticos vão ser curados, gente? Nunca, nunca. Então, veja, a pizza, o trem dente lá, um chiclete sem natural também, que vocês ficam mastigando. O sorvete, nós temos os queijos cremoso e também as epiças, né? Tem muitas epiças que contêm esses aditivos químicos. Nós temos aí também os bombons, veja só esse Ricola. Ricola é um bombom que é fabricado aqui na Suíça, ele é suíço e é de plantas naturais, inclusive essa planta que se chama Ricola, ela é produzida, ela é cultivada a uns 30 minutos mais ou menos daqui de onde nós moramos, lá no platô de Diese, onde mora uma amiga nossa que mora lá, e lá tem uma grande plantação de Ricola. É natural, biológico, tal, mas contém aspartamo também. E nós temos lá o Vichy, nós temos o chocolino, o ovo maltino, nós temos barra de cereal. Então tudo isso que você faz uso dia a dia e que contém aspartamo. Nós temos o Colgate, todos os cremes dental contêm esse tipo de aditivo. E eu coloquei só o Colgate porque é o mais comum, é o mais conhecido. Então veja, a menos que nós fabricamos nosso creme dental em casa, vocês vão achar uma série de receitas na internet que vocês podem fabricar. Quando eu era criança, nós escovávamos os dentes com pó de juá. Juá é uma planta que existe aí no Brasil e que é muito eficaz para escovarmos os dentes. E nós nunca fizemos uso disso, né? A estévia, né? Vocês já viram antes, né? na conferência anterior. Nós temos aqui o Choco Pops, que é cereais para criança, à base de chocolate. Nós temos o iogurte light e companhia, né? Os biscoitos que você dá para os seus filhos o dia inteiro. A criança está chorando, vai dar um biscoito. A criança passa o dia inteiro sendo bombardeada com esse tipo de alimento. Nós temos aqui alguns, existe 600 remédios com aspartamo. Isso é o que está ao nosso conhecimento. E aquilo que nós ainda não conhecemos? Eu coloquei aqui só alguns mais conhecidos, o Tagamet, né, que é um remédio que todo mundo toma para problema de estômago. Nós temos esse cálcio do Sandoz, nós temos Soparix, que é de remédios para diarreia, contra a diarreia infantil e etc. Aqui nós temos uma lista de medicamentos que contêm aspartamos. Bombons, veja só a lista de bombons e chiclete que contém aspartamos. E nós temos também o chocolate, então do chocolate, além de ter gorduras saturadas, contém açúcar, contém outros aditivos e ainda tem por cima, contém leite e outras coisas que faz mal para a nossa saúde, e por cima ainda tem o aspartamo. E nós temos aqui o iogurte e os queijos frescos também. Então você não escapa de nada. Então, muito obrigada. Espero ter contribuído para que você possa fazer novas escolhas.